Boa noite, pessoal. É seguinte, para a gente começar a aula, a videoaula de hoje, tá? Eu vou começar comentando um pouquinho sobre a tabelinha que a gente fez, que eu passei para vocês montarem na semana passada. Não sei se eu não fiquei claro para alguns, mas não necessariamente, tá? Eu coloquei os cômodos da residência para colocar o cômodo da sua residência. Então, cada casa vai montar a sua residência, não é? Não necessariamente tem que fazer só o que está aqui, tá? Como eu falei, aqui não falta. Se tivesse que colocar aqui ainda, teria cozinha, teria o quarto dos pais, o meu quarto, o quarto do meu irmão, tipo assim, cada cômodo da casa tem alguma coisa que gasta energia elétrica. Então você pode olhar assim, lá no quarto não tem nada que gasta energia elétrica. Pô, mas ele tem uma lâmpada, consome energia elétrica, certo? Tem uma TV. Então, a maioria das pessoas me fez, até eu comentei lá, colocou só o que estava aqui, certo? E teve algumas que colocaram, colocou as coisas, tudo que tinha lá na residência lá, só que não colocou a lâmpada. Então, eu acredito que, pelo menos aqui na minha casa, todos os cômodos têm uma lâmpada. Então, na casa de cada um também tem que ter, certo? Então, vocês vão colocar ali a lâmpada, ver qual que é. Okay? Era isso que tinha que colocar. Então, quem fez a... Eu nem vou atribuir nota, eu coloquei lá uma nota lá, mas é só porque o sistema pediu, tá? Mas o que vai valer mesmo é depois. Então vocês podem continuar, podem continuar alterando lá a tabelinha, quem fez no caderno, faça lá, melhorem ela, tá? Mas coloquem todos os cômodos da casa, ok? Beleza? Então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre lei de Coulomb. Isso aqui eu também já falei na sala de aula, é mais uma revisãozinha, tá? Mas é importante a gente continuar desde o comecinho que a gente viu lá. Então, a gente viu que quando a gente aproxima dois corpos com cargas iguais, eles se repelem. Então, dois corpos positivos se repelem, dois corpos negativos se repelem. Aqui é a mesma coisa quando a gente põe dois ímãs. Se eu colocar dois ímãs do mesmo lado, dois norte e norte, eles vão se repelir. Se eu virar os dois sul, eles se repelem também. Ele só vai atrair quando eu colocar um norte e um sul, que eles vão se atrair. Okay? E o que o Coulomb faz é calcular essa força que eu tenho de interação entre elas. Ok? Então, basicamente, o que o Coulomb colocou na equação dele? Que essa força que eu tenho aqui dessa interação entre as cargas, ela é... Primeira coisa que isso a gente consegue perceber com analógico aos ímãs lá. Quanto maior a carga, ou seja, quanto maior o ímã, quanto mais carregado, quanto mais poderoso for o ímã, maior vai ser a força, tanto de atração quanto repulsão, certo? E a outra coisa que dá para perceber também fácil é quanto mais perto está o ímã, maior a força, certo? Por isso que ele está, quanto mais perto, ou seja, quanto menor essa distância aqui, maior essa força. Então a força de interação ela é proporcional à carga, certo? E inversamente proporcional à distância. Distância entre elas. Então a carga tem que ser a carga em Coulomb, força em newtons e a distância é em metros para dar a unidade correta. E tem esse K aqui. Esse K ele é o meio onde essas cargas estão. O que interessa para a gente agora no ensino médio é simplesmente a gente calcular esse K como a constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 na 9. Agora preste atenção que antes era 1,6 vezes 10 na menos 19 e a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 na 9 positivo. Ok? Tá? Esse já veio isso aqui, eu só passei bem rapidinho para explicar o que é cada coisa. Tá? Então vamos partir para um exemplo. Então, dois corpos foram eletrizados positivamente, um dos corpos ficou com carga de 3 vezes 10 na menos 5 e outro ficou com uma carga de 4 vezes 10 na menos 7. Eu quero saber a força de repulsão que aparece entre elas. Por que eu sei que a força é de repulsão? Porque as duas cargas são iguais, positivas. Se eu tenho duas cargas positivas, a força é repulsão. Se uma delas for negativa, ela vai dar atração.
que aparecem entre elas quando forem colocadas a uma distância de 3 vezes 10 na menos 3 metros um do outro. A aplicação da fórmula ela é bem simples. O problema é que a gente tem várias regrinhas de matemática, principalmente para a potência de 10. Então prestem bastante atenção, que eu vou fazer com bastante calma. Depois, se vocês não entenderem da primeira vez, voltem, vejam de novo, tá? Que tá bem explicadinho, ok? Não tem nada de outro mundo, mas que são várias questõezinhas na mesma equação que a gente tem que prestar atenção. Então, carga de 3 vezes 10 na menos 5, a outra carga 4 vezes 10 na menos 7, a distância é 3 vezes 10 na menos 3, é a constante eletrostática do vácuo 9 vezes 10 na 9, ou seja, eu tenho 4 potências de 10, ok? Então, carga 1, carga 2, distância e a K aqui para a gente colocar lá. A ordem aqui da carga 1 e a carga 2 não tem problema, tá? Não vai mudar nada se eu inverter. Colocar o Q2 no lugar do Q1, isso não influencia em nada. Fórmula da lei de Coulomb, F igual a K Q1 Q2 sobre D quadrado. Eu vou ter que, depois de substituir aqui, tá? Aqui aparece já uma primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, que o pessoal bastante erra. Por quê? A distância aqui é quadrado. Então, se você colocar o quadrado aqui, já errou a questão. Certo? Então, prestem bastante atenção. Principalmente já na colocação dos dados na ordem correta. E o D aqui é ao quadrado. Certo? E agora a gente vai ver como que resolve essa multiplicação de potência de 10, depois eu tenho uma potência de potência e depois eu tenho uma divisão de potência de 10. Ok? Então vamos lá, só colocando aqui para ficar na mesma página a equação de novo. Ok? Então o que a gente faz? Uma potência de 10 ela é composta de uma potência de base 10, certo? E um número decimal. A parte decimal, certo? Que é a parte que vem aqui na frente, é o 9, esse 3, esse 3 e esse 3 aqui. A operação que a gente faz é exatamente a mesma que faria se não tivesse a potência de 10. Então seria 9 vezes 3 vezes 4, e o 3 aqui seria ao quadrado. Então 9 vezes 3 vezes 4 dá 108, e 3 ao quadrado é 9. Ou seja, até aqui a operação é exatamente a mesma. Quando a gente tem agora a potência de 10, multiplicação de potência, não necessariamente só potência de 10, mas multiplicação de potência de mesma base, quando eu tenho multiplicação, a gente soma os expoentes. Somar os expoentes significa que ele vai manter o sinal. Certo? Então aqui o 9 é positivo, fica positivo. O menos 5 é negativo, fica negativo. O menos 7 é menos 7, continua negativo. Então faz essa operação aqui. 9 menos 5 fica 4 positivo. 4 positivo menos 7 fica 3 negativo. Ok? E potência de potência, ou seja, quando eu tenho menos 3 aqui elevado ao quadrado, a gente multiplica. Então dá menos 3 vezes 2, certo? Basicamente ele vai como se eu tivesse feito isso aqui. Ó. Então a parte decimal multiplica normal, o 3 aqui ele é ao quadrado, eleva ao quadrado normal, soma isso daqui, obedecendo o sinal, e multiplica isso daqui. Certo? O resultado vai ficar 108 vezes 10 na menos 3. Ó. 108 que é da multiplicação desse. Ok? Aqui deu menos 3. O 3 aqui foi ao quadrado, deu 9. Vezes 10 na menos 6. E a parte que eu tenho agora? Agora eu tenho a divisão de potência de mesma base. Ou seja, tenho uma divisão de um número, uma potência de 10 por outra potência de 10. Isso a gente viu no exercício anterior lá. Como é que vai funcionar? Parte decimal continua, é uma operação normal, ou seja, a gente viu até agora, então 108 divide por 9, que é 12, certo? E a potência, quando eu tenho divisão, a gente subtrai os expoentes. Subtrai os expoentes significa que o de baixo vai mudar o sinal, certo? Não esqueça, vai dar menos 3, esse menos com esse menos vira mais. Então vai ficar menos 3 mais 6, vai ficar 3 positivo. Logo, o resultado, 108 dividido por 9 dá 12, mantém a base 10, menos 3 mais 6 dá 3 positivo e é newtons o resultado. Ok? Tranquilo? Então, quando a fórmula
quando o exercício pede a força de interação, que é a sua aplicação de fórmulas, basta seguir essa regrinha aqui. Só que existem outras variações, certo? Como um segundo exemplo que eu vou postar aqui. Que, por exemplo, aqui, ó, uma carga de 2 vezes 10 na 12 é colocada a uma distância de 1 vezes 10 na menos 5 de uma carga Q, que eu não sei qual que é. Entre elas aparece uma força de atração igual a 27 vezes 10 na menos 4. Determine o valor de Q. Considere ela no vácuo, a gente só vai usar no vácuo. Ok? Então, a fórmula é exatamente a mesma, só que nesse caso aqui, a gente quer calcular o valor desse outro Q aqui. Certo? E como a gente tem um monte de potência de 10 aqui, é meio complicado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar primeiro com a equação para deixar a equação, em vez de calcular a força, deixar ela calcular a carga. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar esse Q sozinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Eu tenho esse D ao quadrado aqui que ele está dividindo a equação. Então, quando ele passar para cá, ele passa com a operação contrária. Ou seja, ele vai passar multiplicando. Então, aqui estava dividindo, passou multiplicando. Agora eu tenho D quadrado vezes F igual a K vezes Q1 vezes Q2. Certo? Como eu quero o Q2, então vai ficar o K e o Q1 que estão multiplicando. Se eles estão multiplicando, quando eles passarem para o outro lado, tem que passar dividindo agora. E agora eu já deixei o meu Q sozinho. Então, o que eu preciso agora é só deixar... Normalmente a gente usa a incógnita no lado esquerdo, então agora é só inverter. Então eu tenho que Q2 igual a D quadrado vezes F, K, Q1. Ok? Então, para esse exemplo, eu não só vou deixar a formulazinha aqui, depois eu já explico o porquê. Que temos mais um. Que, nesse caso agora, ele quer saber a distância. Então, o exemplo é: a que distância no vácuo deve ser colocadas duas cargas positivas iguais a 3 vezes 10 na menos 4 para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 10 newtons. Tá? Então, essa é até mais simples. Então, vamos lá. Lei de Coulomb, F igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado, só que agora eu quero calcular esse D aqui. Então, a fórmula calcula o F, vamos deixar ela de maneira que eu consiga calcular o D. Então, como que a gente vai fazer? Eu não posso deixar ele sozinho, como a gente fez da outra, e tirar esses outros daqui, porque ele vai ficar embaixo. Eu quero deixar ele D igual a alguma coisa. Para ele sair daqui, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, primeiro a gente vai passar ele para cá, multiplicando. Olha como já ficou legal. Ó. D quadrado igual a F igual a K vezes Q1 vezes Q2. Como eu quero o D, então agora é só me livrar do F. Que eu tenho a multiplicação, vai passar para cá, dividindo. E já ficou o D sozinho. Só que temos um probleminha ainda aqui. Eu tenho D ao quadrado. Eu não quero D ao quadrado, eu só quero D. Se eu só quero D, o 2 tem que vir para cá. Só que ele não pode simplesmente vir para cá ao quadrado. Tem que passar com a operação ao contrário da potência. A operação contrária da potência é a raiz. Então, o D é calculado assim. Raiz quadrada de K, Q1, Q2 sobre F. Ok? Beleza? Tá? Então, essas são as duas variações que eu tenho ali, porque o K é sempre o mesmo, então eu posso calcular o Q, o D ou o F. Essa lei de Coulomb eu posso calcular. Eu já mostrei as duas para vocês. Certo? Eu não calculei aqui também, porque a nossa tarefa para essa semana, certo? Vai ser aquelas duas questões que eu deixei ali. Eu montei a tabelinha para vocês. A tabelinha não, montei a fórmula para vocês. Certo? Então, que é aquela primeira lá, ó, que eu quero calcular o Q2 igual a D quadrado F, K, Q1, certo? Que eu já até vou deixar já uma chance para vocês aqui, ó. O resultado final é 1,5 vezes 10 na menos 11. Ok? Então, quem assistiu até o final do vídeo, quem não pulou foi tentar fazer o exercício, aqui já está a resposta. Só que eu vou querer toda a parte de resolução aqui, como você chegou nisso, certo? E o segundo exercício, que é aquele que a gente acabou de ver agora ali, certo? Que eu quero calcular a distância, raiz de K, Q1, Q2 sobre F, que eu também já vou deixar a resposta pronta aqui, ó. Que a resposta do D no final
ela vai dar 9 metros. Então, eu preciso dar desenvolvimento dela até aqui, ok? E como que vai funcionar? Então, eu vou deixar essas duas, são aquelas que estão ali, já vou deixar o arquivozinho lá pronto, cada um vai valer 2 pontos, e fiz uma terceira aqui. Então, vai valer 3, 4, 5, opa, 2. Eu errei a pontuação aqui. Tem que valer mais. Tem que faltar. Ah, não, tem a quarta questão. Eu esqueci. São 4 questões, não é só 2. Não é só 3, são 4. Então, vale 2 pontos e eu esqueci de colocar a quarta questão aqui. Mas são 4 questões valendo 3 pontos cada um. Então são 3, 6, 8, 10. Então é só vocês fazerem as 4 questõezinhas. Beleza? Bem tranquilo, bem rápido também dá pra fazer. Ok? O quanto antes vocês responderem também, eu já vou lá e já corrijo e já devolvo para vocês também, tá? O mesmo esquema eu vou postar esse vídeo, provavelmente vai ser o vídeo e as questões eu vou postar lá no Google Sala de Aula na segunda-feira à tarde, certo? E vocês terão até, eu posto lá, coloco a data até sexta, tá? Até por causa do final de semana para a gente poder fazer. Mas se vocês quiserem, vocês podem, tem o tempo de me mandar até pode mandar até na segunda-feira, tá? Que eu ainda vou aceitar. Por mais que apareça ali, foi mandado fora do prazo, não tem problema. Para mim, tá? Eu não vou considerar isso. Eu só não vou considerar porque depois na segunda-feira, provavelmente na segunda-feira meio-dia, eu vou postar o vídeo da correção dessas 3 e é incoerente que vocês mandem depois, mas enquanto eu não mandar o vídeo da correção, tá valendo ainda as questões. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Então, a partir do momento que vocês agora pararem de ver o vídeo, vão lá, refaçam as 4, tá? Não é só 3, eu esqueci de postar uma aqui. São 4, mas o arquivo vai estar certinho lá, com as 4 questões. E respondam e enviem da mesma maneira. Ela bate uma fotozinha e envia para mim. Ok? Beleza? Então, uma boa noite e fiquem com Deus.